Meus irmãos, uma boa tarde. Graças a Deus, eu sempre gosto de agradecer a Deus o fato de nós estarmos com saúde. Para que, por esse fato, estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o médico das almas e dos enfermos. Porque nós sabemos que nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Para pensar no bem, para fazer o bem, para sermos otimistas, porque nós temos que fazer jus a essa oportunidade que Jesus nos proporciona. Não é? E aproveitando esse instante que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, eu achei interessante cientificar todos nós sobre as explicações que o Chico vai nos passar com relação ao contato, a amizade que ele tinha com Emmanuel, seu guia protetor, um espírito de luz que Deus, através de sua infinita bondade, colocou ao lado de Chico Xavier para inspirá-lo nas decisões a tomar, para que dessa forma o Chico, no cumprimento dos seus deveres e obrigações, passasse a relatar para nós outros, espíritos encarnados e desencarnados, a boa nova de Deus. E aí o Chico começa nos dando a seguinte explicação. Lembro-me de que, em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi ao meu lado, pela primeira vez, o bondoso espírito de Emmanuel. Em 1931, hein? Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades. Esse primeiro livro chamava-se Parnaso de Além Túmulo. Muito bem. Aí ele fala... E experimentava os sintomas de grave moléstia nos olhos. Então o Chico tinha um grave problema no olho. O olho dele chegava até a sangrar. Muito bem. Aí ele fala, vi ali os traços fisionômicos de homem idoso. Então o Chico viu, porque ele se materializou para o Chico. Então o Chico viu os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinha a forma de uma cruz. Às minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia, descansa. Quando te sentires mais fortes, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês. Na tua existência de agora, só hoje me vês na tua existência de agora. Então Emmanuel falou, só hoje me vês na tua existência de agora, porque isso quer dizer o quê? Que outrora, em outras existências, os dois já eram amigos. Mas vamos continuar no relato do próprio Chico Xavier, que ele nos passa através de um livro que está entre os melhores livros que eu já vi em toda a minha vida. Até hoje, a primeira vez que eu li esse livro faz mais de 30 anos, mas até hoje eu leio esse livro. É um livro extraordinário, aonde o próprio Emmanuel, a pessoa do Emmanuel, ele narra uma infinidade de acontecimentos, né? Desde sua época até a época presente. O livro é exatamente esse, Emmanuel, um livro extraordinário. Quem não leu tem que ler. Quer aprender? Quer saber algo sobre conhecimentos gerais em matéria de teologia? Tem que ler esse livro. E no prefácio, Emmanuel está falando isso. Emmanuel não, Chico está falando isso. Então ele continua.
As minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia. Descansa. Quando te sentires mais fortes, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês, né, na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Então os dois se coadunavam, os dois se entrelaçavam, através das energias do amor e da amizade, através da comunhão de pensamento e de ação. Chico e Emmanuel, séculos e séculos e séculos atrás. Os dois eram amigos no trabalho para Deus, séculos e séculos para trás. Muito bem, isso que ele fala aqui, né? Aí o Chico fala, essa afirmativa foi para mim imenso consolo, e desde essa época sinto constantemente a presença desse amigo invisível, que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado, em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos Espíritos tem sido cumprida integralmente desde 1933. Desde 1933. Emmanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos, solicitados por confrades nossos para a se pronunciar sobre esta ou aquela questão. Noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Convidado a identificar-se várias vezes, esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis, afirmando, porém, ter sido, na sua última passagem pelo planeta, um padre católico desencarnado no Brasil, levando as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus. E de fato, Emmanuel, em todas as circunstâncias, tem dado a quantos o procuram o testemunho de grande experiência e de grande cultura. Para mim, tem sido ele de incansável dedicação, junto do Espírito bondoso, daquele que foi a minha mãe na terra. Sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e consoladora. Olha que coisa interessante, olha o que o Chico fala. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas. Então, quando o Chico se recorda de suas vidas passadas, e quando sensações angustiosas me prendem o coração, ou seja, quando ele sente alguma angústia, alguma melancolia, quando ele se sente assim, sinto-lhe, aí ele sente a palavra amiga de Emmanuel, a amiga e confortadora. Emmanuel leva-me então às eras mortas e explica-me os grandes e pequenos porquês das atribulações de cada instante. Então, quando Chico Xavier, em muitas ocasiões, se sentia acabrunado, se sentia com melancolia, se ficava pensativo, muitas vezes querendo resposta para os dramas que passava,
através das atribulações, Emmanuel pegava ele e o transportava para eras pretéritas muito distantes. Olha só. Aí ele explicava para o Chico Xavier por que naquele presente momento aqui na Terra, no Brasil, ele estava passando por aquilo. Aí ele mostrava a cena que o Chico vivenciou e viveu em eras passadas. Foi por causa disso, é por causa disso, disso. Que aconteceu isso com você, isso, e aconteceu isso com a humanidade, isso, que lá, no presente momento, no Brasil, você se sente assim. Tá vendo, pessoal? Então, muitas vezes, isso aí é para nós pensarmos, né? Que muitas vezes a gente sente um mal-estar, uma angústia, e não existe razão aparente que comprove aquele estado atual em que a gente se encontra. Mas as explicações estão no pretérito. Porque é como Jesus falou, porque cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é um mundo. Aí ele continua aqui. Os porquês das atribulações de cada instante. Então, ele explicava para o Chico os pequenos porquês das atribulações de cada instante que ele passava. Aí ele fala, recebo invariavelmente com a sua assistência um conforto indescritível. E assim é que renova as minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade em que somos ainda tão incompreendidos. Então, o Chico fala aqui, ele trata aqui que a tarefa da mediunidade é espinhosa, e é mesmo, pessoal. A tarefa de todo médium atuante, a tarefa de todo médium ostensivo, que trabalha a todo instante com sua mediunidade, se envolvendo com os sofredores, é espinhosa. Só quem tem faculdade mediúnica ostensiva é quem sabe o que se passa com elas. Ela está convivendo com uma multidão e ao mesmo tempo está sozinha. Porque o drama que um médium passa, um médium ostensivo passa, e atuante, ostensivo e atuante passa, ninguém sabe. Só ela sabe. E o que é pior, tem que ficar com ela. Ela não pode falar para outra pessoa o que ela está passando. Porque ela vai passar por mentirosa. Ninguém vai acreditar, já começa daí. É doloroso o que se passa com um médium ostensivo. Os problemas de ingratidão, os inimigos gratuitos que surgem em suas vidas, as perseguições que ela sofre dentro dos seus próprios companheiros dentro de sua religião, as doenças físicas que ela tem e que ela vai no médico e não dá nada, as perseguições implacáveis dos contrários, dos perseguidores do nosso Senhor Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que se passa com o médium. E o que é pior, ele está solitário. É só ele com ele. E ele não pode nem falar o que se passa com ele para um familiar. Aí é que não vai acreditar mesmo, porque o santo de casa não faz milagre, já começa daí. Porque 99% dos médios, é muito raro um familiar o acompanhar. É muito raro. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Então a vida de um médium ostensivo, seja ele padre, seja ele pastor, eu tenho um amigo pastor, eu vejo o sofrimento que ele passa. Muitas vezes ele entra no quarto dele e chora. E isso acontece também com o médium, dirigente de umbanda, de candomblé, todo aquele que tem atividade contínua, todo aquele que tem atividade ostensiva, através de sua mediunidade, só Deus sabe o que se passa com ele. Só Deus é quem sabe. É o que o Chico está falando aqui. Tá vendo? E assim é
que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade. Então, como é que o Chico renovava as energias dele? Quando ele se sentia atribulado, Emmanuel percebia e mostrava para ele, ou levava ele para a favela, para ele perceber, ficar em contato com aqueles que ainda sofriam mais que ele, ou então levava ele para vidas passadas, para o Chico ver por que naquele momento ele estava passando por aquilo. É o que ele está falando aqui, né? O que comprova a vida espinhosa, que ele está falando aqui, ó, mediunidade em que somos ainda tão incompreendidos. É uma vida espinhosa e que o médium é incompreendido por familiares, por companheiros de doutrina. O Chico, olha, a maior perseguição que Chico sofreu não foi dos espíritos contrários, foi dos próprios companheiros espíritas. Porque é justamente no meio espírita que estão ali reunidos os que mais infringiram a lei de Deus, inclusive a lei de sociedade. É complicado. Muito bem. Aí ele fala, alguns amigos, considerando o caráter de simplicidade dos trabalhos de Emmanuel, esforçaram-se para que este volume despretensioso surgisse no campo da publicidade. Entrar na apreciação do livro em si é coisa que não está na minha competência. Apenas me cumpria o dever de prestar ao generoso guia dos nossos trabalhos a homenagem do meu reconhecimento com a expressão da verdade pura, pedindo a Deus que o auxilie cada vez mais, multiplicando suas possibilidades no mundo espiritual e derramando-lhe na alma fraterna e generosa as luzes benditas do seu infinito amor. Pedro Leopoldo, 16 de setembro de 1937. Então esse livro, ele foi escrito em 1937. Vou ler outro trecho aqui. A tarefa dos guias espirituais. Então vamos ver qual é a tarefa dos guias espirituais, ou seja, qual é a tarefa do meu anjo de guarda, do seu anjo de guarda e dos seus protetores. Aí ele fala, os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. É isso, eu acho muito interessante isso. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita. Por isso é importante estudar o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. Por quê? Olha a explicação que ele está dando aqui. Porque tem pessoas que às vezes têm contato, porque isso aí acontece muito com o católico, né? Às vezes o católico, ele tem muita fé, é uma boa pessoa, então ele tem contato com os mensageiros de Deus, que eles chamam de anjo. Isso no caso do católico. No caso do evangélico, ele, através de sua evolução, principalmente os pastores, ele tem contato com os mensageiros de Deus, que eles chamam de Espírito Santo. Na Umbanda, ou Quimbanda, os pais de santo, ou aqueles médios frequentadores, trabalhadores, têm contato com os mensageiros de Deus, que eles chamam de guia, pajé, não é? Tem algum outro nome que não me ocorre aqui agora, não é? Enfim, chama de santo, tem vários nomes. Cada religião, e os espíritas kardecistas, chamam de os espíritos, ou guias protetores, que é o que ele está falando aqui, guias espirituais. Então, cada um desses aí, tem alguns que pedem auxílio para os espíritos, para esses mensageiros que atuam com ele, achando que esses guias espirituais, que esse anjo de guarda, vai resolver seus problemas. Não vai resolver. É isso que nós precisamos nos conscientizarmos. Não vai resolver. Seria um cômodo muito grande. Que negócio é esse? A Terra não é um mar de rosa, não. É cada um por si. Cada um, porque nós somos os administradores de nossas vidas.
Nossos problemas, quem tem que resolver somos nós. Porque quem construiu nossas cruzes não foi Deus, nem foi Jesus, fomos nós mesmos. E nós é que temos que transportá-la. Os nossos anjos de guarda ou guias protetores, seja qual seja a denominação, o máximo que eles podem fazer é nos auxiliar. Mas resolver nossos problemas, isso jamais. É o que ele está falando aqui. Olha o que ele fala aqui. Os guias invisíveis do homem, não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Pode afastar? Porque nós só crescemos, cada um de nós só crescemos quando sobrepujamos, quando suplantamos as pedras do caminho. Quando vencemos a nós mesmos, que somos os causadores das pedras do caminho, de nossas dores, de nossas vicissitudes. Então nós é que temos que limpar a área que nós sujamos. Essa é que é a verdade. Aí ele fala, o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Olha o que ele fala aqui. O espaço, isso é importante reflexionar. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Quando ele fala o espaço está cheio, então ele generalizou. O espaço não é o da Terra, não. É o espaço universal. E está cheio de incógnita. Aí ele generalizou aqui para todos os espíritos. Isso quer dizer o quê? E se existe incógnita para nós, que estamos ocupando esse espaço, não é? A gente não sabe o que acontece lá. Mas os que estão lá também não sabem o que acontece acima deles. O incógnita é para todos. Aí ele continua, para terminar aqui, ele fala, se os encarnados, que somos nós, sentem a existência de fluidos imponderáveis, que ainda não podem compreender, os desencarnados, que são aqueles que estão lá, né, estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Então eles também estão passando pelo mesmo problema que nós. Aí é que está. Aí ele fala, quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais deve nortear as suas idas no planeta. O chefe de determinado serviço recebe regularmente necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros de beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o limitado. A parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens
é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. É verdade. Então, se o planeta Terra hoje está passando por essa pseudo-turbulência, é por causa das atitudes dos homens. Se nós estamos passando por um problema econômico, por problemas, não é, de desemprego a nível mundial, problemas econômicos a nível mundial, não é? Problemas de relacionamento a nível mundial, problemas políticos a nível mundial, problemas financeiros a nível mundial, de vicissitudes, de dores, de ânsia, de medo e de doenças, é por culpa de quem? Do próprio homem. Mas tudo isso devemos considerar como mal necessário, porque foi dessa forma que o homem escolheu progredir. Em tudo há progresso. Eu tenho uma matéria do Chico que ele fala, tá tudo certo, então não tem nada errado, tá tudo certo. A nossa doutrina, ela garante que aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Não existe vítima. Seria como bala perdida. Não existe bala perdida. Não existe vítima. Cada coisa está no seu lugar. Não há por que temer. Não há por que se apavorar. Pelo contrário, nós temos que ter fé, esperança, temos que perseverar, insistir, persistir, não desistir do nosso bem-estar psicológico e emocional. Com fé, na certeza que somos filhos de Deus, partículas de Deus, jamais seremos desamparados. Jesus está conosco em cada segundo de nossa existência. É importante reagirmos estando com Ele também, para que haja aí uma comunhão energética de afinidade, para que assim a gente encontre força para poder suportar, não é, o mal necessário que surge em nossos caminhos, para que assim nós possamos levar, através da nossa esperança, segurança e conforto para aqueles que nos cercam, que são nossa família, pessoal. Temos que adquirir essa segurança. Então fica aí esse ensinamento de Emmanuel, e que seja feita em todos nós a vontade de Deus e não a nossa.